Começou a gravar já. Então, pais, bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Eu vou tentar ser bem curto nessa reunião, tá? Uma reunião de volta às aulas. A gente tem alguns pontos aí para conversar. E depois, caso vocês queiram questionar, perguntar ou abordar algum ponto que não foi colocado aqui na reunião, eu estou à disposição, tá bom? Eu peço um pouquinho de paciência que os pais vão entrando aos pouquinhos aqui. Então, tá bom. Bom, todos estão vendo aí a pauta? Está aparecendo a pauta para vocês? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ó, eu fiz um pouquinho diferente essa reunião aí, o coordenador, e nós vamos colocar agora, comentar sobre alguns aspectos positivos, alguns que nós temos que melhorar, tá? Isso tudo baseado nas reuniões anteriores, de tudo que a escola pediu às famílias, cobrou das famílias, cobrou dos alunos. Então, a gente vai fazer esse comentário hoje. Então, alguns aspectos positivos, tá? A gente começou a perceber, tá? Essa informação que vem dos professores, tá, gente? Que os alunos em sala de aula têm melhorado, tá, nas atividades. O que significa isso? Os alunos eles têm feito as atividades, dando mais atenção, ou seja, a sala de aula ela começa a ter um pouco menos de bagunça, né, menos de barulho, e começa a ter um pouco mais de foco nas atividades. Então, isso é significado de que os alunos passam, né, começaram a passar a ter mais interesse pelas aulas. Então, isso para a gente é um aspecto bem positivo, tá? Isso aqui não significa que o aluno está melhorando ou ele está piorando o seu aprendizado, tá? Mas isso é um aspecto que, a partir do momento que o aluno começa a fazer as atividades, dá atenção, isso, a médio e a longo prazo, vocês têm um resultado positivo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza. Eu Bom, tenho. Qual critério que outra coisa vocês muito... usam para... Oi, desculpa. Qual critério que vocês usam para avaliar a melhora nas atividades? Os professores. Então, o professor, por exemplo, eu tenho um pai... o seu filho é de que série? Só de que ano? É a Luísa, minha irmã, do primeiro. Do primeiro. Então, veja, eu vou explicar para o senhor assim, vamos lá. O sétimo ano, vou pegar o sétimo e oitavo ano. São turmas, por exemplo, que nós tivemos muito problema de comportamento no começo do ano. Primeiro, março, abril, maio, tanto que nós tivemos que fazer convocações fora das reuniões de pais para conversar com os pais sobre o comportamento desses alunos dentro da sala de aula. Ou seja, grupos de WhatsApp, uso de celular, não copiava a lição da lousa. Quando o professor passava a lição em sala de aula, esse aluno, alguns não faziam ou copiava do amigo. Então, isso vem melhorando. Então, assim, se você reparar, os pais, né, desses alunos começaram a reparar que a gente não tem chamado eles na escola, né, um caso ou outro. Eles têm feito as tarefas em sala de aula. Então, tudo isso a gente vem percebendo ao longo aí desses meses, tá bom? No caso do ensino médio, até um ponto que eu vou falar aqui para frente, a gente começou a trabalhar muita atividade prática com eles. Então, os professores e os próprios alunos têm comentado isso com a gente, que eles têm gostado, e isso está tendo resultado, tá? Inclusive, um ponto aqui que eu vou colocar que é esse último ponto, atividades práticas em laboratório, o que acontece? Só para você entender. Normalmente, quais são as disciplinas do ensino médio que os alunos tentam fugir sempre? Vocês conseguem me falar? Os alunos geralmente não gostam. Eu fugia da maioria. Não, mas normalmente o que os alunos não gostam? Muita coisa teórica, né? Não, disciplina. Português, matemática, história, geografia, física, química, biologia. O que eles geralmente não gostam? Matemática, né? Exatamente. Física, química, certo? Isso normalmente eles não gostam. O que está sendo feito no ensino médio?
Ensino médio, esse ano, nós já fazíamos ano passado, mas esse ano nós intensificamos. Nós estamos priorizando atividades práticas, laboratório. Então, toda semana eles têm subido. No ensino médio, a gente tem os itinerários, né? Então, a gente tem os alunos que escolhem ciências humanas e ciências da natureza. Normalmente, a gente tem 70% dos alunos em ciências humanas e 30% em ciências da natureza. Isso foi no começo do ano, tá? No meio do ano, pode haver a troca. Os alunos podem trocar de itinerário. O que ocorre? Nós tivemos 6 alunos do ensino médio do primeiro ano que mudaram de ciências humanas para ciências exatas. E, se eu não me engano, 2 ou 3 do segundo médio que mudaram de ciências humanas e ciências exatas. Então, o que a gente começou a concluir? Que as atividades práticas, as atividades com mão na massa, né, faz com que os alunos tenham mais interesse. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque eu sou professor de matemática e eu sei o quanto eu sofri aqui para os alunos estudarem matemática. E a gente começou a perceber que matemática, principalmente física, química e biologia, está tendo uma adesão muito grande. Tá? Então, no caso do Fundamental 2 também, se vocês repararem, a gente tem cobrado bastante o avental dos alunos, por quê? Porque a professora Neuza e o professor Matheus, de Física e Química, e a professora Pamela, de Biologia, têm levado os alunos, basicamente, toda semana no laboratório. Então, os alunos eles têm muito interesse nisso. E as aulas de robótica também, a gente está tendo muito resultado. Tá bom? Então, isso para a gente, assim, a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido. Deu para entender? Deu sim. Tá bom? Outra coisa muito bacana que a gente tem percebido é a participação dos pais quando a gente solicita. Tá? Então, o que ocorre? Isso aí também, é claro que é por insistência. Né? Nós tínhamos muitos problemas quando a gente tem alguma situação com o aluno e a gente ligava para o pai, preciso que o senhor venha aqui na escola, conversar com a coordenação. Muitos pais ainda são resistentes, ainda existe alguns pais que são resistentes, mas a maioria dos pais que nós chamamos para vir ao colégio, para conversar, eles têm participado, têm vindo à escola, conversado com a coordenação, né? Então, e seguindo as orientações. Isso, como eu falo, toda essa orientação, para que ela serve? Para melhorar o aprendizado da criança, do aluno. E isso, conforme a gente vem convocando os pais, eles têm vindo. Então, para a gente percebe que muitos alunos têm melhorado só pelo simples fato do pai vir à escola, conversar com o coordenador e seguir essas orientações. Às vezes são coisas simples, né? Dar mais atenção, olhar a atenção do caderno do seu filho, ver se ele fez as tarefas. Não importa se ele fez certo ou errado, importa o que ele fez. Né? Se ele está fazendo as atividades online. Então, esses detalhes, tá, começam a fazer com que o aprendizado do aluno melhore. Tá? Claro que tem aspectos ainda negativos, algumas coisas que nós vamos comentar aqui, né, para melhorar, mas, em geral, a participação das famílias tem nos ajudado bastante. Tá? Outra coisa bacana também, entrega de laudos. O que ocorre? A gente sempre bate nesse ponto, né? A gente sempre faz a diagnóstica aqui, faz uma análise psicopedagógica e, em cima disso, a gente pede encaminhamentos, né? Então, assim, muitos pais que eram resistentes a isso têm entendido a importância e têm nos trazido laudo. Isso eu estou falando de pais que a criança já tem laudo. E às vezes o pai não quer trazer. Porque às vezes tem vergonha, enfim, não acha que a criança vai ficar exposta. Então, esse trabalho de conversar, de convencimento, está fazendo com que as famílias tragam esses laudos, e em cima desses laudos nós estamos fazendo os trabalhos. Isso é importante. E isso está tendo resultado. Tá? Então, a gente está muito feliz que isso tenha acontecido. E aí, eu acabei comentando aqui, né? Já antecipei, que são as atividades práticas em laboratório. Então, isso é um foco nosso. Tá? A gente tem feito algumas mudanças aqui no nosso planejamento, isso é normal. A gente começou a perceber que projetos
práticos têm dado mais resultado do que somente a prova teórica, a prova escrita. Então, a gente tem focado bastante aí em projetos. Vocês vão ver que daqui para frente terão muitos projetos com apresentações dos alunos. Tá? Então, isso é um aspecto bem positivo. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Agora vamos lá. Aspectos a serem melhorados. Tá? Então, enquanto a gente tem, né, um aspecto positivo, que são as atividades em sala de aula, que os alunos têm feito, a gente está sentindo ainda bastante dificuldade na entrega das tarefas de casa e nas tarefas online, né? Então, no caso do 6º ano até o 3º médio, eles têm muitas tarefas para fazer em casa e muitas tarefas para fazer na plataforma. E essas tarefas, sim, essas tarefas a gente está percebendo, né? A gente, que eu falo, os professores, né? Estão percebendo que os alunos ou não fazem ou copiam, né? Então, isso, o que ocorre? A gente não consegue mensurar e nem ter um indicador positivo ou negativo se aquele aluno está evoluindo no conteúdo ou não. Por quê? Porque é uma cópia, né? Eu vou falando que ele copia e copia certo. Então, se ele copia certo, eu não sei se ele realmente aprendeu, né? Então, se ele só copiou. Então, isso para a gente é importante. Então, o que a gente sugere a vocês? Os professores, eles têm passado as atividades para casa nos grupos, o que tem que fazer, né? Principalmente, eu estou falando mais isso do 6º ao 9º, tá? Então, a gente pede que vocês, famílias, acompanhem, né? Vejam o que tem que ser feito e perca um tempo, né? Fique com seu filho durante meia hora, 40 minutos, para que eles façam essas atividades. Afinal, não são muitas atividades que eles têm para casa. Eles não têm uma quantidade de atividades grande para fazer de um dia para o outro. Então, meia hora, 25 minutos, 35, vai de 20 a 40, depende do dia. Que você sente com o seu filho ou com a sua filha, né? E fique ao lado dele e veja que ele está fazendo aquela atividade. Porque muitos alunos vão para o quarto, aí fica no WhatsApp com o amigo, fica no celular, me passa a resposta, faz isso, faz aquilo. E no final acaba acontecendo isso. A gente começa a perceber que essas tarefas estão sendo copiadas, né? Inclusive, até o professor está aqui, eu queria que ele fizesse um comentário, copiadas ou não fazem. Eu gostaria que o professor Ionan, ele está aqui, e ele fez um comentário conosco na reunião de professores sobre as redações pelo chat GPT. E aí depois ele explica para vocês, por exemplo, o que tem ocorrido no ensino médio. Ionan, bom dia. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Ionan, só um minutinho, só um segundo. Pai, vocês sabem o que é o chat GPT? Já ouviram falar? Tem acompanhado isso ou não? Porque senão não entra de falar sem vocês saberem. Paz? Você fala um tema e ele escreve sobre aquilo, não é? É a inteligência artificial, né? É tipo uma inteligência artificial, né? Então, aí eu gostaria que só para vocês entenderem, pai, existe o chat GPT. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem, depois eu mando aí um link para vocês darem uma lida, para vocês pesquisarem, para vocês verem o que pode acontecer com a educação futuramente aí, caso esses alunos somente o utilizem. Professor, pode ficar à vontade agora. Tá bem, bom dia a todos. Se ficar um pouquinho ruim é porque eu tô na rua, tá? Então eu tô tentando aqui participar até porque 9 horas eu tenho um compromisso. Estão me ouvindo? Sim. Tá. O que eu fazia até então nas aulas de redação, né? Porque principalmente nas aulas de itinerários, que nós temos 2 disciplinas voltadas a essa questão da redação e principalmente a prática de argumentação, com técnicas de escrita, que são debates contemporâneos, que a gente trabalha temas com 3 a 4 textos de base, discutimos em sala, debatemos, para depois eles produzirem uma redação. E a prática de argumentação
que são textos mais voltados a exercícios argumentativos. Antes, quando nós tínhamos essas aulas, nós debatíamos e eu pedia para que eles fizessem as redações em casa. Até porque eles teriam mais contato com o tema, porque a apostila é digital, pesquisassem algo a mais para poder trazer, enfim. Só que eu comecei a perceber que os textos assim estavam muito... A gente consegue perceber, né, o tipo de escrita, o nível de palavras, enfim, o nível que eles estão. Não que eles não sejam capazes, não é isso. Mas até aquele momento a gente sabe até onde eles conseguem ir. E os textos, assim, muito, muito concisos, muito elaborados. E aí eu, numa oficina, eu percebi isso, embora o ChatGPT ele tenha essa característica, né, de ser algo inédito, a escrita, a gente, com alguns recursos, com alguns sistemas que já estão sendo elaborados pela TI, a gente consegue pegar algumas coisas. E 2 parágrafos de texto de 3 alunos, eu consegui identificar por meio desse recurso que eles utilizaram. Então, agora o que eu estou fazendo? Não estou mais trabalhando textos para que eles façam em casa, então a gente está trabalhando em aula. A aula tem 45 minutos. Muitos reclamam, falando que é pouco tempo, enfim, mas é o que eu tenho falado para eles, que eles precisam também treinar essa questão do tempo, né? De começar um texto, elaborar dentro daquele tempo preciso, porque lá fora tudo vai ter um tempo, né? Vai ter um limite para que eles façam. Então, é preciso que eles trabalhem isso também. Então, foi até uma preocupação que eu levei na última reunião. Conversei com o Leandro e o Paulo antes das férias sobre isso, e pode ser que às vezes um pai ou outro fala assim, nossa, mas vocês não têm mais redação, né, para fazer em casa, enfim, é por este motivo. E o outro é para que eles treinem, né, trabalhem essa questão do tempo também, até porque existem as aulas, a gente trabalha esses debates 3 ou 4, então o repertório eles têm. Então eles têm um repertório suficiente para que eles produzam um texto em 45 minutos, que é o tempo de aula. Se a gente não termina, o que eu tenho feito? Porque às vezes tem temas que requerem um tempo maior. Eu recolho as redações e entrego na aula seguinte para que eles terminem em sala também. Vai, alguém tem alguma pergunta para o professor em relação a essa parte do chat e das redações? Não? Tá, vou aproveitar aqui, ó, que eu falei dos laboratórios, eu estou com a professora Neuza e a professora Pamela. Gostaria que elas contassem um pouco para vocês das experiências que elas têm tido com os alunos. Vamos começar pela professora Neuza. Bom dia, Neuza. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A questão do laboratório de física. Então, por que a gente faz o laboratório? Para a questão de aprendizado, que eu acho que fica melhor para eles de assimilar, quando ele está o quê? Ele está vivenciando aquilo que nós estamos aprendendo. E outra coisa também é que o laboratório ajuda com que eles adquirem confiança para eles mesmos. Então, eles vão se descobrir, eles se descobrem. Então, a questão dos projetos que o Leandro citou. Os projetos, os alunos escolhem cada um seu projeto, né? E aí eles vão atrás, eles se interessam em fazer, porque é alguma coisa que eles fazem dentro da área de física, né? Assim como nos outros laboratórios. Então, como é que fala? O resultado é muito gratificante, sabe? Para eles, para a gente e para os senhores pais também, que eles descobrem que eles são capazes de fazer qualquer coisa, sabe? Se dentro dessa área, coisa que eles achavam que só uma outra pessoa, um outro poderia ver, eu falo para eles, vocês veem o experimento de alguém e falam, ai, que bonito, não sei o quê, mas eles são capazes. Então, tem que despertar isso neles. E o laboratório de física, eu espero assim que contribua para isso, entendeu? Para a evolução deles como pessoa,
para adquirir autoestima, que é muito importante isso para a gente, né? Num todo. Todos nós temos que ter uma autoestima, né? Então, o laboratório de física é isso, para ajudar não só no entendimento, né, da matéria, quando a gente vai lá para cima para fazer, também é esse, como a outra parte que o Leandro citou, dos projetos, que é para eles se descobrirem, né? Isso é muito importante. Tá bom? Alguém tem alguma questão aí para falar? Tem alguma pergunta para a professora? Uma dúvida? Não? Obrigado, Neuza. Obrigado, eu. Imagina. Pamela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, pais, o laboratório de biologia, eu estou muito satisfeita com os alunos, eu estou vendo um desenvolvimento muito grande deles, participação, tanto que nesse semestre nós tivemos alguns alunos que eram de humanas, passaram para o itinerário de exatas e eram alunos com dificuldade em matemática, física. Então, eu vejo que o laboratório, né, os projetos que nós estamos desenvolvendo com eles, está valendo muito a pena. Eles estão desenvolvendo bastante e eu estou muito satisfeita. Tem alguns vídeos, né, que eu fui no laboratório essa semana com eles, que eu vou colocar no grupo, né? Peço até desculpa para os pais pela demora, mas eu vou colocar e vocês vão conseguir ver a empolgação deles no laboratório. A prática, eu acho que está levando os alunos para um outro nível, né? Então, eles estão participando mais, os trabalhos estão vindo melhores. Então, eu acho que vale a pena e eu estou muito satisfeita, né, no ensino médio com os alunos, né, em específico, porque é o que eu trabalho um pouquinho mais com eles. Isso. E ciências, como é que tá? Ciências, que seria do sexto, né, dos pais do sexto ao oitavo ano, eu vejo que os alunos ainda são um pouquinho imaturos, né? Então, dependendo da atividade que passa, eles ficam um pouquinho eufóricos, né? E eu estou trabalhando isso com eles, mas também estou tendo um bom desempenho deles. Beleza. Pais, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Tem dúvida? Não? Obrigado, Pamela. Então, pais, assim, basicamente o que a professora Neuza e a Pamela falaram. A aula prática, ela estimula o aluno, né? Eles se empolgam, eles gostam, eles vão pesquisar, então, porque às vezes uma aula de laboratório, ela não se encerra numa única aula, ela tem continuação em outras aulas, na semana seguinte. Então, o aluno ele acaba indo para casa, ele acaba se interessando, acaba pesquisando, ele vê vídeo no YouTube, ele volta, aí ele passa para o professor que ele viu, ele questiona. Então, isso, para a gente, é importante. A gente vê que isso instiga o aluno, né? Ele fica curioso. Então, quando o aluno é curioso, ele acaba indo pesquisar. Então, por si só, ele tá estudando e, às vezes, nem está percebendo. Tá? Então, isso aí é bem bacana. Só não podemos deixar cair nessa questão, né, do chat GPT, que o professor Yanan falou, para que eles não viciem nisso. Tá bom? Bom, até quarta-feira. Só mais um comentário em relação aos projetos, né, que eu, a Neuza e o Matheus estamos desenvolvendo. Eu achei interessante a preocupação que os alunos estão tendo, porque vários alunos, eles perguntam para outros professores se aquele trabalho que ele pesquisou tá legal, se o professor da disciplina vai gostar. Então, eu estou vendo a preocupação deles em entregar um projeto legal. E eu acho que isso nós não tínhamos. Então, esse é o desenvolvimento do aluno, né? Eu acho que nós estamos atingindo. Uma coisa que eu comento bastante, né? A gente não precisa ter, às vezes, um projeto mirabolante, espetacular.
Às vezes o projeto simples, mas bem feito, com qualidade, ele é muito mais... o resultado dele é muito melhor do que, às vezes, uma coisa que ele quer fazer mirabolante e ele não sabe o que está fazendo. Né? Isso aí, inclusive, vai ser um foco nosso da Feira Cultural, que eu vou falar mais para frente com vocês. Tá bom? Pais, outra coisa importante que a gente precisa melhorar é a questão de trazer os materiais para as aulas, tá? Tanto das aulas do Zoom, que, no caso, as aulas do laboratório de robótica, né? E materiais específicos. Nesse caso, eu falo mais materiais, por exemplo, das aulas de matemática. Os alunos, na matemática, eles trabalham muitas atividades de geometria, né? Então, as atividades de geometria, ela requer alguns materiais específicos. Mas são materiais simples, que materiais são régua, compasso, transferidor, esquadro, né? Calculadora. E esses são materiais que os professores têm pedido, porém os alunos não trazem. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma aula lá de construção de triângulos. Tá? Então, existem várias formas de você construir o triângulo. Posso construir só com régua e compasso, com esquadro e transferidor, enfim. Se o aluno não traz esse material, eu não tenho como construir com ele. Né? Então, a aula ela fica perdida. Então, fica o professor fazendo lá na frente, o aluno olhando, porque o professor também não vai parar a aula. Se ele ficar parando a aula quando o aluno não traz material, ele não anda o conteúdo. E o aluno acaba depois, quando tem uma prova para fazer, ele não sabe fazer a construção desse triângulo com aquele determinado material. Né? Esse material ele já foi solicitado no começo do ano, e ele tem que ficar ali no estojo do aluno, porque não é um material grande, que ocupa espaço. O que eu falei, régua, compasso, transferidor, esquadro, uma calculadora simples, né? Então, isso é importante. Nas aulas do Zoom, né, a gente tem a Zoom, a pensamento computacional, a gente tem a assessoria deles, que eles estão aqui uma vez por mês, eles dão os treinamentos para os professores e fazem os acompanhamentos das aulas, né? O que tem ocorrido. Então, o que acontece? O material do Zoom, ele tem a aula prática que eles fazem no laboratório, que a gente manda as fotos, os vídeos, porém, eles têm o caderno, né? Eles têm os cadernos, eu não sei se tem um caderno aqui. Esses cadernos, eles têm algumas atividades que eles têm que preencher. Então, por exemplo, às vezes o aluno vai calcular lá, ele tem no 6º ano. Quando você tem um kit do 6º ano, ele tem lá um casezinho, que dentro dele tem lá uma placa com circuito elétrico. Tá? Nesse circuito elétrico, o aluno tem que fazer alguns cálculos para calcular a corrente, né? E aí, esse cálculo é um cálculo bem simples. Ele tem que fazer e preencher isso no caderno. E o que os alunos têm feito? Como eles não têm trazido, né? Quer dizer, não, eles não trazem, perdão, o kit, o caderno fica em branco. E a nossa preocupação é, vocês, famílias, quando chegar no final do ano, vão olhar aquele caderno em branco e vão falar, não foi trabalhado o conteúdo, mas esse conteúdo é trabalhado. Então, o que a gente tomou aqui como decisão para fazer com que esses alunos tragam o material? Primeiro, se o aluno não trouxer o material, ele não assiste a aula. Se ele não trouxer o kit dele, ele não assiste a aula. E, dentro da aula, se ele não preencher as atividades, ele vai ficar sem meio ponto em ciências, matemática, física e química. Tá? Então, meio ponto da participação em física, química, ciências e matemática, meio ponto vai vir das atividades do Zoom. Como o Zoom não é avaliativo, não tem como avaliar, o aluno não é aprovado ou reprovado pelo Zoom, então alguns alunos fazem o quê? Não querem fazer, né? Ou fazem de qualquer jeito. Então a gente fez o quê? A gente fez uma forma de vincular as disciplinas da base comum com o Zoom. Então o aluno ele precisa simplesmente trazer o kit para a aula e preencher as atividades, tá
bom? Teve uma mãe que levantou a mão aqui. Sou eu, Leandro. Eu tenho 2 dúvidas referente ao Zoom. O kit, ele é para ser levado todos os dias? E se não é Peraí, para só um ser pouquinho. levado... Me desculpa, passou um ônibus aqui, eu não ouvi o que ela estava falando. Olha, eu tenho 2 dúvidas referente às aulas de Zoom. Certo. O kit, ele é para ser levado todos os dias? Se não é para ser levado todos os dias, a pessoa, o professor tal, ele está avisando que é para levar o kit antecipadamente? Eu gostaria de saber dessas 2 questões. Vamos lá. A aula de Zoom, ela é uma vez na semana, tá? Então, ele só tem que trazer esse kit uma vez na semana. Na verdade, os alunos que têm armário, inclusive, podem deixar o kit aqui. Ele abre o armário e pega, tá? Porque as atividades do Zoom, elas são estritamente em sala de aula. Eles não têm atividade para casa. Né? Você pode ter uma pesquisa, alguma curiosidade, o professor pode passar. Eles vão ter a lição de casa, tá? Então, eles já sabem, a gente passa para os alunos que eles precisam trazer aqui o kit, tá bom? Oi, Adma. Você comentou dos armários. Vocês têm algum controle de segurança sobre os armários? Não entendi, Porque desculpa. sobre os armários, o Miguel costuma deixar todos os livros nos armários, mas ele já chegou aí na escola e encontrou o armário dele aberto. Sim. Então, se assim, por exemplo, ele deixa todos os livros aí, se sumir, vocês têm algum controle, alguma filmagem que mostra os armários, alguma coisa? Não, a gente está sem câmera, a nossa pretensão é botar câmera, isso eu já comentei, acho que em outra reunião, tá? Mas a responsabilidade é nossa. O que acontece? A gente, inclusive, está conversando com a empresa que vendeu os armários para a gente. Alguns armários, como posso explicar, a chave de um armário, às vezes abre o outro armário. Tá? Isso aconteceu. Isso estava acontecendo bastante no começo do ano. Alguns alunos faziam isso, vou usar um termo meio pejorativo, meio de sacanagem, para sacanear o outro aluno, né? Eles estavam fazendo isso. E aí alguns alunos vieram conversar conosco, né? Esses alunos que tiveram o armário aberto. E aí a gente chamou esses alunos que eles sabiam que estavam fazendo essa sacanagem e conversamos com estes alunos, explicando que se desaparecesse qualquer coisa do armário daquele aluno, mesmo que não fosse ele seria responsabilizado, porque é ele que estava fazendo, né? Então, assim, a gente não tem tido mais reclamação dos alunos quanto a isso, tá? Porém, a gente está vendo lá com a empresa do armário para ver se a gente a gente conserta esses armários, troca a fechadura e eles nos reembolsem, tá bom? Mas realmente, hoje eu não tenho uma câmera que filma isso. Ô, Leandro, eu também tinha dúvidas justamente sobre a questão do armário, porque a gente também pagou para que eles Claro. usassem, e aí a segurança é importante. Tanto que no início do ano, quando isso começou a acontecer, sumiu coisa do armário da minha filha, eu fui até aí, a resposta foi justamente essa, lá no início do ano, que vocês estavam vendo com a empresa para resolver. E se isso ainda continua de uma certa forma, mesmo que eles não tirem nada de dentro do armário, mas continua não sendo seguro, então a gente acabou pagando por uma coisa que não deveria nem ter sido paga, deixa sem chave, cada um tem seu armário. Porque se a gente pagou, eu quero pelo menos garantir que o que ela põe dentro do armário, que ela não traz tudo para casa, porque é muito peso, é muito material, fica tudo na escola. E qualquer coisinha que suma do armário dela, aí realmente eu vou querer que alguém se responsabilize por isso. Vamos lá. Teve os alunos que pediram para eu trocar de armário, eu troquei. Então, eu não sabia do caso da sua filha. Então, teve aluno, por exemplo, que pediu para mim, professor, o armário meu está sendo aberto por outro. O que a gente fez? A gente foi lá e trocou por um armário que é seguro. Então, se está acontecendo no seu caso, eu não sabia. Então, pede para ela me procurar e a gente vai trocar o armário dela e colocar um armário que não vai abrir com outra chave. Tá bom? Ah, tá, porque assim, na verdade eu fui, falei no dia com a sua mãe, no caso, que foi ela que me atendeu no dia, falei com o coordenador também sobre o que tinha acontecido, mas isso foi lá até no começo do ano e o retorno que me deram foi esse, que iam averiguar Sim. com a empresa. E do armário dela chegou a tirar coisas, depois acabaram, não sei se por falarem com a turma e acabaram devolvendo o que tiraram do armário dela. Só que o que eu fiquei realmente chateada foi que, além de terem mexido, se isso continua sendo possível de acontecer,
ela deixa o material dela todo aí também. E ela não está usando algo que é da escola e que está incluso. É algo que a gente pagou individualmente. Tá. Eu nem quis dividir com outra pessoa, justamente para ela ter o armário só para ela, para guardar as coisas dela. E aí, se a outra pessoa pode chegar a abrir, para que eu paguei por algo que não está sendo seguro, entendeu? Essa é a minha preocupação. A gente já está no meio do ano. Não tira a razão da senhora, mas como eu falei, os casos que aconteceram, que sumiram, todos eles foram resolvidos, tá? Todos. Não tem nenhum aluno que pode falar, abriram meu armário, sumiu, a escola não resolveu. A gente resolveu. Agora, pede para ela me procurar, que eu troco o armário dela. Até porque eu preciso verificar, vou reverificar todos os armários que estão tendo problema para trocar as fechaduras. Tá? Ok. E peço desculpas aí, porque a gente também só descobriu isso depois que foi acontecer, porque, né, até então a gente não sabia, né, que uma chave abria a outra. Então a gente foi descobrindo aos poucos. Tá bom? Vamos lá? Ó, outro aspecto que precisa ser melhorado, os pais, é essa questão da integração com os professores. O que a gente quer dizer isso? Os professores, quando a gente tem algum problema um problema que eu digo assim, às vezes o aluno entregou a tarefa, não entregou o trabalho, o que o professor faz? O professor manda no grupo dos pais a seguinte mensagem: responsável ou responsáveis pelo ou pelos alunos, tais. Por favor, entrar em contato comigo no privado. O que ocorre? Os pais não entram em contato com o professor. Então, depois, lá na frente, o pai não pode alegar que o professor não avisou, não deu atenção. O grupo de WhatsApp ele é feito exatamente para isso, para a gente comunicar, para ser uma forma mais rápida de eu comunicar ao pai. O professor não precisa me passar, ou o coordenador, na verdade, ligar para o pai vir aqui. Porque às vezes é uma coisa tão simples de resolver, às vezes é uma lição de casa que ele não fez, é algo que ele não entregou, um comportamento específico numa aula, que o professor precisa conversar com o pai. Então, o professor não tem o número do pai, né? Porque ele não sabe, mas o pai tem acesso ao professor. Então, o pai tem que chamar esse professor para conversar. Né? Então, tudo isso a gente tem documentado lá no grupo, quando tem essa situação. E os professores comentam bastante que esses pais, muitos pais, não retornam. Né? Aí o pai só vai retornar quando chegar no final do ano, se o filho tiver de recuperação, o filho está praticamente reprovado, aí o pai vai alegar, mas o professor não falou nada. Não, o professor procurou o pai, né? A escola procurou a família, mas a família não respondeu. Né? Isso acontece bastante no ensino médio, tá? Acontece no fundamental também, mas muito no ensino médio. A gente vê, inclusive, pela participação nas reuniões. Enquanto aqui a gente está tendo, sei lá, a gente está em 25 na reunião, de um universo aí de 130. Então, a gente está falando aí de 15% participando. É muito pouco. Então, isso lá na frente pode dar algum problema. Ou ele levantou o braço, a mão. Uma dúvida, por favor. Quando pede para entrar em contato com o professor, a gente tem que entrar em contato com o número pessoal do professor? Tipo, não aconteceu comigo ainda, mas é só uma dúvida, caso eu precise, entendeu? Como no número pessoal de cada professor? Tá, porque eu não tenho. Você tem um número lá, né? O professor, quando manda mensagem, aquele número é daquele professor. É só você clicar que ele fala com você. Sim. A única coisa que a gente pede para vocês, às vezes, ter um pouco de paciência, porque a maioria dos professores nossos trabalham aqui e trabalham em outra escola. E às vezes você manda mensagem, o professor demora para te responder. Às vezes está ocupado, né? Está trabalhando, então não dá. Mas, e aí, caso isso aconteça, o professor demore muito, você pode me chamar ou chamar. Tá bom, muito obrigada. Era só essa dúvida. E aí, você me avisar para eu conversar com o professor, tá bom? Obrigada, era só essa dúvida. Tá. Ó, encaminhar a especialista quando solicitado. Lembra que eu comentei aqui em cima que um aspecto positivo é a entrega de laudo? Um aspecto que a gente tem que melhorar é quando o coordenador ou a diretora chamam a família aqui
e pede um encaminhamento, é porque o professor, a coordenação, está percebendo que o comportamento daquele aluno não é um comportamento normal. Então, a gente pede esse encaminhamento para entender por que aquele comportamento tem acontecido. O que ocorre? Muitas famílias, não sei por quê, parece que tem medo, tem vergonha de levar e encaminhar. Eu quero que vocês entendam que isso não é para prejudicar o filho de vocês, é simplesmente para que a gente tenha fazer um melhor trabalho com ele, para que ele melhore, tenha um melhor desempenho. Então, a gente percebe ainda que tem muita família que é resistente quando a gente pede esse tipo de encaminhamento. Então, tem as mais diversas desculpas. Não, ele é assim desde criança. Não, ele é assim mesmo. Não, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Quando a gente faz encaminhamento, e você pode ter certeza que quando a gente faz encaminhamento, 90% do que a gente caminha volta com algum resultado positivo. Às vezes uma coisa mais grave não, mais séria, às vezes uma coisa bem simples de resolver. Então, isso a gente ainda tem sentido bastante resistência das famílias. Então, nós vamos continuar cobrando, tá? Às vezes a gente acaba assim, é chato. Sim, é chato porque é a nossa função. A gente está aqui para isso, tá? Então, eu peço aos pais que aqueles em que nós pedimos, para quem nós pedimos encaminhamento, que faça o encaminhamento e volte com o laudo, tá? E outra coisa, a gente vai pesquisar, porque tem pai que manda laudo falso. Laudo falso não, manda o relatório, né? Do especialista falso. Nós já pegamos 3 falsos aqui, né? E aí a gente inclusive denunciou um psicólogo, porque ele emitiu um laudo, um relatório que não dizia, a gente via o comportamento da criança aqui e não dizia com que ele alegou que a criança não tinha nada, impossível. Depois a gente descobriu que a criança tinha vários transtornos aí, enfim. Tá? Então, tem que levar isso a sério, tá? Alguma pergunta até aqui? Oi, Leandro, deixa eu só acrescentar nessa questão dos laudos, porque eu entreguei o da Luísa logo no início também, e só que tem professor, eu não sei se foi passado para todos os professores, quem foi entregue e o que está no laudo e sobre as dificuldades que cada um tem, porque teve professor que ela falou e falou, eu não sabia ou eu não recebi o laudo. Só para ter atenção justamente porque para não confundir, como você mesmo disse, quando a criança tem um laudo ou tem uma dificuldade, nem sempre é por conta dela, e ela faz o acompanhamento e se esforça muito para estar presente, mas às vezes o professor pode confundir a pergunta dela com falta de atenção ou falta de interesse. Então, eu peço muito que tenha esse cuidado, que passe. Eu gostaria até, não sei se vai ter a reunião presencial, como foi a primeira, com a presença dos professores, até para eu saber um pouquinho mais sobre como está sendo o andamento dela em sala, né? Porque no comecinho ela teve bastante dificuldade, ela já melhorou bastante, mas eu até gostaria de ter essa conversa com os professores para saber como ela está, e até para colocar essa ciência de que tem algumas dificuldades que são encontradas com ela e que ele tem essa atenção de que não é porque ela está de zoação, ou brincando, ou perguntando mais de uma vez a mesma coisa. É por conta realmente da dificuldade da concentração. Tá, então, o que ocorre? A gente não faz reunião presencial para debater comportamento de aluno, tá? Então, assim, no seu caso, o que a gente sempre faz? Agenda com o coordenador e com os professores, a gente marca aqui na escola, no horário de aula, e a gente conversa com a senhora, tá? Até porque não tem como a gente fazer uma reunião presencial com todos os professores, aí se cada pai quiser conversar sobre o seu filho, a reunião não acaba, aí ela fica indefinida. Né? Então, a gente não faz. Então, cada caso a gente trata em particular. Eu peço depois, se você me chamar no privado, lá no WhatsApp, a gente marca com o coordenador e aí você me passa os professores com os quais você acabou de dizer que não estão sabendo. A gente quer entender por quê. Porque aqui o coordenador ele chama todos os professores quando chega um laudo, tá? E ele passa. Então, quando o professor fala isso, eu acho estranho, né? Então, o professor não se atentou, né?
ou ele fez aí de sacanagem. Eu acredito que não. Pode ser que não tenha se atentado. Tá? Então, eu preciso que ele me passe certinho para a gente poder resolver essa situação. Ok, então, na verdade, o que eu gostaria era só que todos tivessem essa ciência e tivessem essa atenção com ela. Ela não é melhor do que ninguém, pelo contrário, é para ser cobrada assim como qualquer outra criança, mas só para entender, porque às vezes o professor confunde mesmo, achando que ela está tirando barato ou porque ela não entendeu realmente, entendeu? E aí eu não gostaria que isso acontecesse. Não, você tem razão. Eu só preciso, olha, que a senhora me passe quem são esses professores que alegaram que não sabia do laudo dela, para eu conversar, porque eu não vou conversar com eles, tá bom? Vamos lá. Tá terminando. Tá, ok. Cumprimento com as responsabilidades financeiras, tá? Bom, desde o começo do ano eu venho comentando, desde o mês de abril, né, eu venho comentando que nós esse ano colocamos uma cláusula no contrato que se vencesse 3 parcelas, o contrato seria cancelado. Então, só para vocês entenderem. Miguel, vem cá. Hã? Gente, peço para vocês deixar o microfone desligado. Por favor, deixar o microfone desligado para... Aí, pronto. Vamos lá. Então, bom, nós colocamos essa cláusula no contrato de 3 meses, né? Venceu a terceira parcela, a gente cancela o contrato. Só para vocês entenderem, esse ano já foram cancelados 12 contratos com a escola, tá? Por falta de pagamento. Então, assim, tem pais, tem alguns pais que realmente aí, em torno de 3, 4 pais, perderam emprego, né? Então, esses acabaram vindo aqui, conversaram comigo, fizeram um acordo, já estão até pagando acordo, mas tem pai que desculpa o termo que eu vou usar, mas é pai que é picareta, que o pai não pagou, o pai não te atende, né? Tudo que o pai pedia para a escola a gente sempre ajudou, mas quando a gente vai cobrar o pai fala, você é grosso, você é mal educado. É sempre a mesma história. Quando o pai precisa da escola, a gente obrigado, você me ajudou, mas quando você cobra a família, né, no financeiro, aí você passa a ser grosso, você passa a ser mal educado, aí vai na internet falar mal, é sempre assim. Então, a gente não está deixando passar, afinal, os professores dependem dos pagamentos, né, do compromisso, então, o professor tem um compromisso com a família tem que ter um compromisso com a escola, e aí eu tenho que ter meu compromisso com o professor, de pagar os salários dele, não só do professor, como dos meus fornecedores e do restante dos colaboradores, né? A gente tem cobrado os pais, a gente não vai passar mão, né? Tem pai que vitimiza, que é pior, mas é só uma criança. Sim, mas se o senhor é irresponsável e não tem comprometimento, o problema não é da escola. Quem está deixando que o seu filho passe por essa situação é a própria família, não é a escola, né? Então, tem muito pai que vem se vitimizar. É só uma criança. Eu tenho pai que saiu daqui devendo e foi para uma escola particular e pagou tudo à vista lá, né? Quer dizer, a pessoa tinha como pagar aqui, não pagou porque, desculpa o termo, é uma pessoa de caráter duvidoso, né? Então, eu vou cobrar as famílias, eu vou continuar cobrando. A gente faz tudo aqui dentro da legalidade e tudo que vocês precisam, a gente fornece. E quando a gente tem algum erro, a gente pede que vocês nos apontem para a gente corrigir. Tá? A gente ainda está com uma inadimplência média, acima da média, então eu vou cobrar todas as famílias. Tá? Então eu peço esse compromisso. E lembrando que aqueles que são inadimplentes, para o ano que vem, se pretendem continuar, com certeza, não vai ter o mesmo desconto, vai perder o desconto, não vai ter alguns benefícios que a gente dá na época da rematrícula, né? Porque não é justo eu ter pai que paga tudo certinho, tem a sua responsabilidade, né? O seu compromisso, ter o mesmo benefício que aquele que não tem esse compromisso com a escola. A gente entende, às vezes você passa um mês ou outro, alguma situação adversa, a gente entende,
Mas quando fica 2, 3, 4 meses, já não tem como a escola segurar isso, tá bom? Então, peço que vocês entendam. E como eu disse, aqueles que vão falar que eu sou grosso, que eu sou mal educado, eu sei que fala, porque não aceita ser cobrado, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aqui sobre o financeiro? Não? Beleza. Bom, pais, agora que é bem mais curtinho, tá? Bom, como a gente comentou com os professores aí, né? A partir desse semestre, a gente está trabalhando com muitas atividades por projetos. Então, vocês vão ver que aparecerão muitos projetos, muitas coisas interessantes. Nós passamos aí para vocês no grupo uma pesquisa do Dia dos Pais, né? Para ver se vocês tinham interesse em fazer a festinha do Dia dos Pais. Até o momento, eu estava olhando agora o formulário, eu tive 24 respostas, 24 famílias responderam. Dessas 24 famílias, 17 têm interesse em participar da festa do Dia dos Pais e o restante não. Se a gente não atingir um mínimo de pelo menos de 30 pessoas que queiram participar, não tem por que a gente fazer essa festa, até porque a gente vai ter um custo aí para alocação da quadra, onde a gente vai fazer, vai ter pagamento de professores, essas coisas, e custos com o evento. Então, eu vou reenviar essa enquete, esse formulário para vocês, e peço que vocês respondam, mesmo que a resposta seja negativa. Ah, não quero participar, não tem problema. Pelo menos a gente tem aí uma noção se faremos ou não a festa do Dia dos Pais. Lembrando, a festa do Dia dos Pais é um dia que nós vamos fazer algumas atividades físicas, vamos praticar futebol, vôlei, você vai preparar algumas brincadeiras com os pais, e depois nós faremos um churrasco ali, de confraternização ali, para a interação das famílias, tá bom? As informações eu vou passar novamente lá, o valor é de R$20 por pessoa, já está incluso a bebida e a comida, então não tem como a gente fazer esse evento gratuito, porque tem custos somente da alimentação, tá bom? A gente vai ter a excursão do segundo semestre aí para o Hopi Hari e para a Cidade da Criança. Essas excursões estão programadas para o mês de outubro. Eu não sei especificamente agora dizer a vocês qual é o dia. Eu sei que uma acho que é no dia 5 ou dia 6 de outubro, e a outra acho que é dia 11. Tá? O Hopi Hari, ele é aberto para todos os alunos, porém, normalmente os menores não vão, do primeiro ao quarto ano. E a Cidade da Criança, ela até alunos de 14 anos. O ano passado nós fizemos o Hopi Hari e o Parque da Mônica. Esse ano nós optamos pela Cidade da Criança, que as professoras nos trouxeram, nós gostamos da ideia, né? Então, essa foi a excursão escolhida pela escola. Os alunos que podem participar das duas excursões não tem problema, tá? Basta fazer o pagamento das duas. Então, nesses dias aí não terão aula, nós vamos passar as datas certinho. E aí, acredito que a semana que vem, ou mais tardar na outra, a gente já passa os valores aí e as formas de pagamento, tá bom? Até aqui alguma pergunta? Não? Feira cultural, tá? Nossa feira cultural, eu já havia comentado lá no começo do ano, é uma feira em que os alunos apresentam projetos, né, específicos por turma. Esse ano a gente já está, os professores já estão conversando com os alunos, então a partir aí de agosto nós já vamos trabalhar. Essa feira ela tem um custo, tá? É um custo, a gente faz uma arrecadação para comprar os materiais da feira. Algumas turmas gostam de fazer uma camiseta, tá? Então, por exemplo, tem turmas que, sei lá, vai falar sobre o tema da água.
eles gostam de fazer uma camiseta lá, Expo Galvão 2023, sei lá, os benefícios da água. Esse é o tema. O que ocorre? Essa camiseta ela é feita e ela é válida como um uniforme. Então, o aluno não perde essa camiseta, tá? Então, a gente faz a camiseta para aquela turma, e aí, depois da feira, se o aluno quiser vir com a camiseta para a escola, ele pode vir usar como uniforme, tá bom? E aí a gente tem os custos daquela sala. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo aí de todas as salas e divide por igual. O ano passado, se não me engano, acho que foi R$20 sem a camiseta. Então, a gente pede essa contribuição de todas as famílias e aí a gente compra os materiais para eles fazerem, tá bom? Este ano, a feira será diferente. O ano passado, a feira foi na sexta e no sábado. Porém, muitas famílias alegavam para mim, né, que a sexta era muito ruim, porque praticamente todo mundo trabalha no horário da feira, e que o sábado muitos pais trabalham também. E eles pediram se havia a possibilidade de fazermos essa feira sábado e domingo. Nós verificamos e esse ano ela será sábado e domingo, tá? Essa feira era feita em novembro, provavelmente aí na segunda semana de novembro, ainda não tem a data, mas deve ser ali lá pelo dia 10, mais ou menos, dia 10, dia 11, acho que é segundo final de semana de novembro, tá? Mas eu vou ter as datas certinho e vou passar para vocês. Então, esse ano ela vai ser diferente, ela vai ser sábado e domingo, tá bom? A partir do mês que vem, nós vamos lançar a rematrícula, tá? Então, o que eu posso adiantar para vocês é que para 2024 teremos algumas mudanças, mas essas poucas mudanças serão bem significativas, eu não posso entrar em detalhes. Então, a partir da próxima reunião de pais, deve estar programada, se não me engano, acho que para o dia 12 de setembro, deixa eu ver a data aqui certinho, que eu já passo para vocês. Se não me engano, é a segunda semana de setembro. Nessa reunião de pais, nós vamos passar sobre a rematrícula. A rematrícula, para quem faz antecipadamente, próxima reunião, perdão, é dia 16 de setembro, tá? Nessa reunião a gente passa... Então, existem vários benefícios para quem é adimplente, não tem débito nenhum, paga todo dia, e faz a rematrícula no prazo determinado, tá? Então, tem alguns benefícios que a gente oferece para essas famílias, tá bom? Tem aqui alguma pergunta? Não? Por último, a formatura, nesse caso aqui é mais específico, tá? Eu peço aí para as famílias do terceiro ensino médio e do nono ano, que tem interesse em fazer a formatura, que entre em contato, pode até me chamar, na verdade quem cuida da formatura é a dona Ana, tá? Mas pode me chamar que eu passo o contato dela e vocês podem entrar falar com ela sobre a formatura. Eu sei que a formatura será feita, se não me engano já tem adesão aí mínima de alunos para a realização da festa, então quem tiver interesse, passa a procurar a diretora. Oi, Edma. Você falou que tem um custo para a feira cultural. Esse custo seria do quê? Que tipo de material? São os materiais que eles utilizam para fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sala, por exemplo, vou dar um exemplo de uma sala do ano passado. Eles fizeram um tema sobre fotografia, né? Tema da história da máquina fotográfica. Então, eles tiveram que fazer toda a decoração da sala, então compraram TNT, tem materiais que eles precisaram comprar, papelão, às vezes tem algum equipamento que eles alugam, tem as mesas que eles alugam para poder fazer as apresentações, porque a gente não usa as carteiras da escola como material para montar, né, os projetos, essas coisas, porque estraga. Então, a gente aluga essas mesas e cadeiras, quando eles precisam. A gente tem um teatro, então no teatro a gente aluga cadeira para fazer, tem fotógrafo, né, que a gente contrata para tirar foto. Então, assim, tem vários custos
que não estão, por exemplo, no caso de papelaria. Então, se eles quiserem usar EVA, papelão, essas coisas, a escola fornece porque já está na papelaria. Agora, materiais que não estão inclusos na papelaria, a gente coloca para eles comprarem. Então, eles compram. Tá? Então, por exemplo, eles vão pistola de cola quente. Eles, às vezes, querem colar alguma coisa. Bastão de cola quente. Estou dando alguns exemplos, tá? Durex, crepe, enfim. Tem um monte de coisa, um monte de material. Cada sala tem a sua especificidade, né? Então, dá para explicar o que compra, né? Tem turminha, por exemplo, que compra brinde. Tem turminha que faz a apresentação, no final quer dar um brinde para a pessoa que foi visitar a sala. Então, tudo isso tem custo, né? Então, a gente vê isso, dilui e divide num valor igual para todos as famílias, todos os alunos. Entendeu? Ok, entendi, obrigada. O ano passado, para você entender, o ano passado, o que aconteceu? Os pais, achou que ficou caro, que não sei o quê. Tá bom. Aí a gente cobrou, acho que foi R$15 ou R$20, que foi apenas para fazer a locação de mesa, cadeira, contratar fotógrafo. Teve sala que saiu R$60 por aluno. Teve sala que saiu R$30 por aluno. Teve sala que saiu 15, né? Então, acabou saindo mais caro do que o valor que nós havíamos cobrado. Tá? Então, por isso que a gente fala. A gente passa, se vocês quiserem, a gente passa com, por exemplo, a camiseta. Se você quiser, você faz. Se a turma não quiser, não precisa. Mas depois, se quiser fazer por fora e ficar mais caro, aí não pode reclamar também. Bom? Paz, tem algo aqui que eu não abordei, que vocês gostariam de perguntar, tirar dúvida? A gente tem ainda mais 25 minutos de reunião. Posso ficar aqui até as 10 horas com vocês. Quem quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, alguma sugestão? Não, para mim tá tudo ok. Tá? Outra coisa. Paz, eu esqueci até de falar com vocês. Na festa junina, nós tivemos alguns erros, né? E eu fiquei de mandar para vocês uma pesquisa sobre o evento, tá? Eu vou fazer essa pesquisa, vou mandar para vocês, aqueles que participaram, para falar o que gostou, o que não gostou, o que a gente pode melhorar numa próxima festa, tá? Porque esse feedback de vocês é importante, tá? Aliás, agradecer também a vocês, porque teve uma adesão enorme, a gente não esperava aquele número de pessoas na festa, foram quase 600 pessoas, isso para a gente deixou a gente bem feliz, né? Há muito tempo a gente não tinha um evento assim com a participação das famílias. Claro que tivemos alguns erros, sabemos disso, mas a gente precisa de vocês para que a gente melhore. Oi, seu Fernando. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Ô, Leandro, eu queria abordar a questão da segurança, que teve uma reunião que eu participei, né? Quem geralmente participa é minha esposa. E foi levantada aquela questão lá na época dos atentados das escolas e tal. Desculpa, que passou um ônibus aqui. Segurança? Isso, a questão da segurança, né? Que na última reunião, eu me recordo que eu participei, que quem geralmente participa das reuniões é minha esposa. Aí ficou levantando a questão referente a contratar uma empresa aí particular, referente, né? Não. Não foi falado nada disso, não. Não, verificar. Não, só para finalizar, você conclui. É assim, ficou levantando a questão de verificar com os demais pais se iriam contratar, se não iriam, né? De repente, como que ficou essa questão? Que depois eu não tive. Os pais não quiseram. Não quiseram porque teria custo na mensalidade. Certo, aí todo foi uma decisão aí, né? Vamos colocar assim. Eu tenho que ver a maioria. Era isso? Não entendi. A maioria não quiseram, é isso? É isso, exatamente. E assim, é aquilo que eu falei para vocês. Isso foi uma coisa da imprensa, que chama-se política do medo, que foi feito na pandemia, deixar as pessoas com medo. Não teve o ataque, falaram tanto daquele ataque, não teve nenhum ataque naquele dia. E aquilo que a gente explicou, nosso colégio ele é muito bem localizado, a gente está lá em frente a um posto de gasolina,
Nós temos só comércio do nosso lado, no meio de uma avenida. A gente nunca teve invasão aqui. Entrar para dentro das salas de aula. Entrar na escola já é difícil, porque o nosso muro é alto. E adentrar as salas de aula é mais difícil ainda, porque aqui, quem vem sabe, não tem como entrar. Né? E a maior questão que a gente fala é o quê? São as famílias acompanhar os seus filhos. Então, você tem que saber. Você tem que olhar a mochila do seu filho, ver o que ele olha na internet, quem são os amigos dele, o que ele conversa no WhatsApp. É essa prevenção que ajuda. Tá? Ter segurança aqui. A câmera, eu gosto da câmera, é mais, não é uma questão de segurança, na questão de roubo, essas coisas, é mais a questão de preservar as coisas que acontecem dentro do colégio. Né? Igual a mãe comentou, alguém mexeu no armário do meu filho, se eu tenho a câmera ali, eu consigo saber quem é. Mas a questão da segurança, do roubo, essas coisas, é claro que é importante, mas a gente não vê, assim, tipo, a necessidade de contratar uma empresa de segurança. Essa escola é muito bem localizada. E aqui a gente nunca teve na verdade, teve um assalto aqui em 2004, 2005, mas naquela época não se usava muito cartão, só que entraram aqui para assaltar a escola. Não foi nem para questão de aluno. Foi um assalto deliberado, porque tinha dinheiro aqui. Então entraram com metralhadora, renderam um monte de gente, mas aí, nem que se fosse um banco, eles entrariam do mesmo jeito. Eles entram em banco, aqui ficaria muito mais fácil. Tá? Então, a gente não tem não tem mais essa preocupação ainda de ter uma empresa de segurança aqui. É um custo hoje, a gente vê que não é necessário. Se amanhã a maioria das famílias decidirem que querem que tenham segurança, a gente vai ter que levantar esses custos e repassar nas mensalidades. Tá bom? É isso. Não, só levantei essa questão porque ficou uma coisa para mim, né? Eu Fernando. Né? Para mim ficou um pouco... não teve retorno, porque assim, a minha esposa que participa mais das reuniões. Aí hoje, né, que eu tô em casa, claro. Falei para ela que eu iria participar, né? Mas tudo bem, agradeço aí o retorno. Não. Foi uma coisa que o pessoal, você falou assim, não, vou verificar com os pais, realmente. Você falou assim, vou verificar com os demais pais que envolve de uma forma geral, né? Mais pais, mas tudo bem. Imagina, seu Fernando. Assim, é o que eu falei. Assim, ter segurança garante que não vai acontecer algo? Claro que não. Mas inibe. Mas é aquilo que eu falo. Nós temos custos. Se eu contratar segurança, eu tenho que ter pelo menos de 2 a 3, até porque o nosso turno de escola é longo, né? A gente é das 6 às 7, então são basicamente aí 13 horas de serviço. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 seguranças por período. Então, eu estou falando aí praticamente 3 ou 4 seguranças. Se você pesquisar aí, um segurança registrado, tal, vai sair de 3 a 4 mil reais pelo menos, com registro, com tudo, né? Se botar a coisa, falar em 16, 15, 16 mil reais, que eu tenho que diluir aí nas famílias. Então, dá uma mexida significativa no valor da mensalidade. Então, as famílias têm que estar propostas a pagar, né, a fazer esse investimento junto com a escola. Não, justo. O que for decidido aí na partida, e tiver dentro dos meus pensamentos referente ao meu filho na escola, eu vou concordar. Agradeço o retorno. Imagina, eu quem agradeço. Pais, alguém tem mais alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Gostaria de saber de vocês também, no geral, como é que está a visão de vocês da escola, se gostam, se o que a gente tem a melhorar, se não gostam. Isso para a gente, esse feedback sempre é importante. Não? Então tá bom, pais. Agradeço a presença de todos. Gostaria que tivéssemos pelo menos aí uns 40% a 50% de participação. Infelizmente tivemos aí 12% a 15%, mas não tem problema. Tá bom? Então, fiquem com Deus aí e bom final de semana a todos. Obrigado igualmente.